Olá, a edição de hoje do Além das Montanhas vai falar sobre crime organizado e corrupção sistêmica, da qual tanto se fala como um dos maiores males do nosso país. E também as armas para combater esse crime, como a primeira unidade de combate ao crime e à corrupção do Ministério Público Brasileiro, inaugurada agora em julho no MP de Minas. Aqui no estúdio comigo estão a promotora de justiça Paula Aires, que é coordenadora do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPMG, o delegado Marcos Vinícius Vieira, da Polícia Civil, e o promotor de justiça William Coelho, coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Defesa da Ordem Econômica e Tributária do MPMG. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigada, delegado. Bom, o Brasil tem, infelizmente, um histórico grave, né, do crime organizado, da corrupção. E nas últimas décadas, a sensação que a gente tem é que a corrupção, principalmente, aumentou muito. É só uma sensação de que ela aumentou, ou o que aumentou foi a transparência, a informação sobre isso, né, que melhorou demais, né, após o período do regime militar. Começando com a doutora, por favor. Eu acho que a corrupção sempre existiu, mas acho que com a consolidação do Estado Democrático de Direito, a consolidação do Brasil pós-Constituição de 88, os instrumentos começaram a funcionar de forma verdadeira e a gente conseguiu enxergar essa corrupção que ficava aí por debaixo dos panos. Mas eu tenho a sensação de que é um fato que acompanha o Brasil desde o seu início, mas felizmente os órgãos têm se capacitado cada vez mais, né? Eu acho que a UCC vem em encontro a essa compreensão, tem se fortalecido para combater de forma cada vez mais eficiente esse que é um problema mundial, né? Mas um problema nacional muito forte. Doutor William. Como medir corrupção, né? É um fenômeno que se manifesta de várias formas. Então, é um desafio dizer se ela está maior ou menor, mas você falou uma coisa bastante importante, a ideia de percepção. Existe um indicador internacional do índice de percepção de corrupção e o Brasil, nos últimos anos, tem caído nesse ranking internacional, não só por uma sensação de maior número de investigações e tal, mas porque a variedade de hipóteses de corrupção são muitas. Tem a grande corrupção política que a gente vê nos noticiários. Em alguns países a gente pode falar em corrupção privada, né? A corrupção praticada por grandes corporações. A pequena corrupção, que é aquela corrupção de pequenos atos do dia a dia, que, enfim, o cidadão se depara com a atividade da atividade fiscal, no contato direto com o servidor público, que eventualmente deixa de fazer ou faz determinada conduta que ele deveria realizar pedindo uma propina, ou a aceleração de uma conduta que deveria ocorrer através de propina. Mas, no geral, como a doutora Paula falou, após a Constituição de 88, os instrumentos de investigação, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Receita Estadual, os órgãos de controle interno, como a CGU, a Controladoria Geral do Estado, se fortaleceram. E a resposta do Estado tem sido mais firme e mais eficiente no combate à corrupção. No combate ao crime também, delegado? Sim, como é que tem sido isso? Para combater essa corrupção, né, sistêmica, novas ferramentas de investigação foram evoluindo nesse sentido. Então, hoje, nós conseguimos combater esse mal que é a corrupção no Brasil com ferramentas novas, que trouxeram novas tecnologias para tanto o Ministério Público quanto as polícias, para atingir esse mal maior. Então, nós, na UCC, nós estamos tentando fazer de todas as formas esse combate à corrupção de uma maneira com combate à lavagem de dinheiro, às grandes organizações criminosas e combater essa macrocriminalidade num todo e derrubar todo esse mal que é a corrupção. O senhor trabalha diretamente com o GAECO? Sim, trabalho diretamente com a doutora Paula no GAECO. Nós formamos uma força-tarefa que compõe também com a Polícia Militar, a Polícia Penal, a Polícia Rodoviária Federal, junto com os promotores de justiça, a doutora Paula é a coordenadora, e dentro desse composto, que é a UCC, novamente, que é uma nova força-tarefa criada dentro do Ministério Público, que compõe outros centros de apoio de outras promotorias. Uhum. Como é que é a atuação do GAECO?
vamos explicar melhor o que representa o crime organizado hoje no Brasil e aqui em Minas, especialmente. O GAECO foi, assim, respondendo especificamente em relação ao GAECO, o GAECO foi uma inovação trazida pelo Ministério Público de São Paulo em 93, né, a sigla para Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Sentiu-se a necessidade lá em razão de uma facção criminosa, e a ideia do GAECO é uma ideia de uma força-tarefa interinstitucional, né? É uma força-tarefa coordenada pelo Ministério Público, mas que tem em sua rede as outras instituições de segurança pública. Em Minas, a gente vive um momento muito feliz dessa integração institucional, e hoje a gente tem policiais civis, policiais militares, policiais penais, policial rodoviário federal. E em Minas, o GAECO tem 14 regionais, é um estado muito grande, a gente tem a sede, que fica em Belo Horizonte, e outras regionais, e todas elas contam com policiais militares e ou civis em suas regionais, que são coordenadas por promotores também. O que a gente vê é que a criminalidade organizada, a gente tem a necessidade de um combate que é muito diferente da criminalidade comum. Os crimes são sofisticados, as investigações são cada vez mais difíceis, a forma de comunicação das pessoas tem sido cada vez mais tecnológica, né? A gente pouco fala no telefone. Então, foi necessário que a gente realmente se organizasse também, né, para combater esse crime que é tão organizado. E a criminalidade organizada tem... a sua grande finalidade é o lucro, né? A gente vê que as facções criminosas, elas desejam lucro. E aí vem a parceria com o CAUET, com esse centro de apoio que trabalha com a criminalidade corporativa e que tem uma grande atuação na lavagem de dinheiro. Então, essa é a nossa bandeira atual de combater a lavagem de dinheiro, de tirar a lucratividade dessas atividades criminais organizadas. Que o CAUET trabalha na defesa da ordem econômica e tributária, também se falando em sonegação de impostos e prejuízos ao cidadão diretamente, como é que é? Sim. A missão do CAUET é atuar nos crimes econômicos e tributários. Mas, além disso, o CAUET presta apoio em investigações financeiras de lavagem de dinheiro para todo tipo de organização criminosa, seja numa macrocriminalidade corporativa, econômica e tributária, seja numa macrocriminalidade política ou de corrupção, que foi o início do programa, né? Ou seja numa macrocriminalidade violenta, crimes violentos, PCC. Então, todo tipo de crime organizado que atrás dele tem uma lógica econômica, o CAUET atua para fazer uma investigação e buscar a recuperação de ativos e desestruturar a lógica econômica do crime organizado. Até porque eu acho que esses grupos do crime organizado, eles trabalham em diferentes frentes, trabalham é ótimo, né? Atuam em diferentes frentes, né? Sim. Tem que ter uma frente para produzir dinheiro para que outras ações sejam realizadas. Como é que isso funciona? A nossa estratégia atual é essa, é tentar descapitalizar os bandos criminosos organizados, porque quando você se combate apenas o crime, identificando os autores e não combatendo essa vantagem econômica que eles oferem dos crimes, eles se reestruturam muito rápido. Então, a nossa estratégia atual é descapitalizar, recuperar ativos, além de levá-los ao cárcere. Então, não só apenas levar ao cárcere, você resolve o problema da criminalidade organizada no país. A gente vê que o crime tem muita criatividade, né? São novas modalidades de crime que surgem a cada dia. Que ferramentas que a polícia está usando para combater isso e para chegar até o mesmo nível, né? As principais ferramentas que a gente usa hoje, atualmente, são as quebras de sigilos, né? Bancário, fiscal, telemáticas. As quebras anteriores que nós usávamos anteriormente é de telefônica. Hoje ninguém mais fala no telefone. Atividades ilícitas, eles não comentam em telefones. Então, o Ministério Público tem adquirido diversas ferramentas de investigação que vai possibilitar a gente conseguir desmantelar vários bandos criminosos que existem aqui no Brasil. A internet hoje é o meio mais usado, né? Redes sociais. Como é que o Ministério Público se organizou, se instrumentalizou para investigar esses crimes e conseguir provas
contra eles, né? A gente ainda já vinha numa crescente do uso da internet, né? E aí, pós-pandemia, o mundo virou um mundo digital e a gente viu também um crescimento imenso dos crimes, das fraudes, né, eletrônicas. E aí é mais um desafio, né? A gente tem que estar sempre um passo à frente para conseguir combater, mas a gente a gente está sempre se capacitando, o nosso time de policiais, de promotores, a gente tenta se capacitar rotineiramente, e a gente está sempre à frente também dessas tecnologias, conhecendo as ferramentas, conhecendo as redes sociais, a gente tenta manter contato com os provedores e ter um bom trânsito de informações, porque no mundo do crime organizado o tempo conta muito, né? A gente precisa de ter uma dinâmica, nós não temos fim de semana ou noite, a qualquer hora é hora, né? Então a gente tem que estar sempre à frente e a gente busca uma capacitação constante, estar sempre ciente e à frente do que vem aí no mundo da tecnologia, porque a criminalidade organizada também está. E a gente tem visto isso pós-pandemia, especialmente pós-pandemia, o crescimento dessa modalidade criminosa cibernética, vamos dizer assim, né? E nesse sentido, inclusive, integra também a UCC, a Coordenadoria de Combate aos Crimes Cibernéticos, com quem a gente tem um ótimo trânsito, é um parceiro, um grande parceiro, tem sido um grande parceiro do GAECO, na busca dessas ferramentas tecnológicas também. A gente vê que golpes contra a ordem econômica são muito... usam demais as redes sociais hoje. Como é que vocês têm se preparado para isso? As investigações, elas seguem um pouco a lógica do doping e do antidoping nas Olimpíadas. A cada nova estratégia de investigação, os criminosos organizados, eles buscam novas ferramentas e novas formas de ocultar a prática criminosa e, principalmente, os ganhos financeiros. Por exemplo, hoje, num ambiente cada vez mais cibernético, as moedas virtuais, os criptoativos, eles são largamente utilizados pelas organizações criminosas de todas as vertentes. Sejam crimes cibernéticos... Qual é a vantagem eles têm uma pretensão e, em alguma medida, uma ilusão de anonimato. É uma tentativa de dificultar o rastreamento e o sequestro, a apreensão de ativos que são vindos de atividades criminosas, né? Então, criminosos de todas as áreas de corrupção política, de crimes cibernéticos que fazem aquelas fraudes em WhatsApp, de pirâmides financeiras, de crimes econômicos e de grandes corporações. Não é incomum nós encontrarmos hoje técnicas de criptolavagem que são investigadas hoje pelo Ministério Público. Vamos explicar melhor para o público o que é criptomoeda, o que é criptolavagem? Vamos tentar traduzir isso? Então, diferentemente da... É um dinheiro virtual, digamos assim? De uma forma bastante simplória, né? O dinheiro vivo, hoje, ou seja, a moeda, o papel moeda, cada vez menos é utilizado nas atividades de transações do dia a dia. Existem formas alternativas, como é o Pix, né? que são institucionalizadas, e são a forma corrente de circulação hoje cada vez mais digital. Nesse ambiente de inovação digital, diversas inovações ocorreram e uma delas são criptoativos, são tokens não fungíveis, são moedas virtuais que têm lógicas próprias, sejam elas indexadas a moedas reais ou não indexadas, que têm uma variação muito grande. É o Bitcoin, como se ouve dizer, ou diversas outras, que podem ser adquiridas diretamente, ou seja, através de tokens, ou através de empresas que prestam esse serviço, que são as exchanges. Enfim, de uma forma muito simplista, são moedas digitais. São moedas digitais que até os bancos centrais de todo mundo estão buscando também moedas digitais nacionais, né, institucionais. Então, é uma tendência e os criminosos se valem de uma tendência que é lícita, né? Assim, a aquisição e o uso de moedas digitais não é um ilícito por si só, mas eles se valem dessa estrutura imaginando que o Estado não tem ferramentas de rastreamento. Em alguma medida, sim. No ano passado e esse ano já foram rastreados, identificados e apreendidos pelo Ministério Público de Minas Gerais e outros Ministérios Públicos brasileiros criptoativos que eram utilizados como uma forma de ocultação de valores que eram provenientes de crimes financeiros ou econômicos ou da criminalidade organizada.
E com que ferramenta que isso é feito? Como que se dá a investigação para essa apreensão? Eu acho que cada caso é feito de uma forma. Como o doping e o antidoping, o Ministério Público adquire ferramentas para o rastreamento desses recursos. Existem técnicas, misturando técnicas mais tecnológicas e de investigação tradicional. O elo fraco, muitas vezes, de investigações tecnológicas é o ser humano, né? Então, assim, a grande virtude da UCC não é a própria... Claro, existe um prédio aqui que foi onde está sendo constituída a UCC, mas a UCC é uma estratégia em que cada unidade do Ministério Público que detém uma grande especialidade em determinada técnica investigativa passa a atuar de uma maneira colaborativa e eficiente para prestar serviço para as demais unidades. Então, o que o GAECO faz de melhor? O GAECO faz a análise, a copiagem de dados telemáticos, a copiagem de material apreendido. Ele vai fazer isso não só para o crime organizado, que ele sempre foi investigado, mas por que não cooperar com o crime econômico e tributário? Da mesma forma, o CAUET, que adquiriu ao longo de 15 anos do CIRA, que é um Comitê Internacional de Recuperação de Ativos, composto pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Receita Estadual, pela Advocacia Geral do Estado. Ao longo de 15 anos foram recuperados 16 bilhões de reais para o Estado. Então, toda essa musculatura institucional de ativos, por que não prestar um apoio para outra criminalidade organizada que não seja só econômica e tributária? Então, o CAUET e o CIRA prestam apoio investigativo para o GAECO, para o crime cibernético, para o pessoal que trabalha a corrupção política. Então, a lógica é colaboração, colaboração, colaboração. Perfeito. Então, no próximo bloco, a gente vai falar mais sobre essa estrutura da UCC, né? Que tipo de coordenadoria, de centros que estão reunidos ali e das operações policiais para o combate ao crime organizado. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. De volta com Além das Montanhas para contar que o MP de Minas criou a primeira unidade de combate ao crime e à corrupção, a UCC. Como é que ela funciona? Ela é criada com vários grupos, né, de atuação especial de combate ao crime organizado, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais de Execução Penal, do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar, e ainda a Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos. Também estão lá a Procuradoria de Justiça especializada em ações de competência originária criminal, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, e o Grupo de Estudos em Políticas Públicas e Coordenadorias do Júri. Também faz parte a Coordenadoria Estadual das Promotorias de Justiça do Tribunal do Júri e o Núcleo da Execução Penal. É muita coisa que a UCC reúne, né, doutora Paula? Eu queria que a senhora dissesse o que mudou no combate ao crime com a criação da UCC. A gente pode resumir que a UCC está reunindo todos os órgãos de apoio que atuam na investigação criminal do Ministério Público. Todos nós que estamos na UCC, prestamos apoio, à exceção da competência originária, prestamos apoio aos promotores criminais em atos de investigação. E, na verdade, não se tem a criação de nenhum novo órgão. Nós estamos reorganizando órgãos já existentes. A ideia de integração é uma estratégia, é uma forma da gente fazer aquilo que a gente faz melhor juntos. O resultado já deu para sentir? A UCC começou a funcionar 1º de julho, né? É muito novo.
mas a gente já teve 2 operações no esquema OCC, uma com coordenação do GAECO e a outra com coordenação do CAUET. Essa operação que foi organizada pelo GAECO tem a ver com lavagem de dinheiro de organização criminosa atuante no tráfico. E a gente tem aí medidas patrimoniais da ordem de 840 milhões de reais, uma lavagem de dinheiro de quase R$1 bilhão, né? Já foi feito em conjunto com o CAUET, né? com a lavagem de dinheiro, o laboratório de lavagem de dinheiro. E a expectativa é realmente que a gente tenha resultados muito expressivos. O GAECO de Minas Gerais, no ano de 2021, fez cerca de 120 operações, ou seja, uma operação a cada 3 dias, com cerca de 200 mandados de prisão e medidas patrimoniais de mais de 500 milhões de reais. E acho que a gente junto vai conseguir produzir mais, né? Os resultados são bons. A gente tem que pensar que são 500 milhões de reais que deixaram de entrar nos cofres da criminalidade organizada e são valores que vão ser revetidos para Minas Gerais, né? Para o povo mineiro. Delegado, eu queria que o senhor contasse como é que foram essas operações mais recentes. O que o senhor pode contar para a gente? A Operação Criminos, que foi deflagrada no mês passado, ela conseguiu sequestrar aproximadamente 840 milhões de reais de vários criminosos em vários estados da federação, incluindo Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e São Paulo. Todos esses estados, o GAECO, a UCC, conseguiu efetuar prisões, efetuamos também sequestro de 15 imóveis que poderão ser revertidos em favor do Estado, não só em Minas. E conseguimos fazer o que eu acho que nunca tinha sido feito aqui no âmbito do Estado de Minas Gerais, que é chegar até o grande fornecedor ou lavador de dinheiro na região fronteiriça do Mato Grosso do Sul. Esse investigado teve 5 fazendas sequestradas, diversos bois que foram sequestrados também, que nós, do GAECO, da UCC, acreditamos tratar-se de semoventes oriundos, comprados com dinheiro do narcotráfico. Então, nós conseguimos desmantelar esse grupo criminoso através desse combate com a lavagem de dinheiro. Então, foi uma operação assim, a nível nacional, feita no âmbito já da UCC, e foi uma grande operação, acreditamos, se tratasse da maior operação de combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro do Estado de Minas Gerais. Essa pessoa que contribuía para a lavagem de dinheiro de criminosos também aqui de Minas, né? Ele contribuía para que outro tipo de crime aqui em Minas? Nós fizemos uma prisão do maior traficante do Estado no ano de 2017. E através dessa prisão, investigações financeiras nos levaram até esse investigado no Mato Grosso do Sul e também ele tem ligação com o maior e o dono da fronteira entre Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã. O tráfico está na base do crime organizado? Não só o tráfico, como outros crimes também, como crimes patrimoniais, que é o Novo Cangaço, que a gente conhece como Novo Cangaço, mas também tem outros... Novo Cangaço? Conta pra gente, delegado. Novo Cangaço são grupos armados que normalmente sitiam cidades, fazem combate com grande poderio bélico, né? Utilizam armas de ponto .50, ponto .30, tomam a cidade em busca de cofres em instituições bancárias. Então, normalmente, são oriundos dos estados do Nordeste e de São Paulo. E até aqui em Minas Gerais nós temos combatido com grande eficiência esse crime. Esse ano, salvo engano, tivemos poucos assaltos nessa modalidade aqui em Minas Gerais. Então, as operações da UCC estão totalmente voltadas a essa recuperação de ativos, né, e prisão de criminosos em diversos estados e mineiros. Essa colaboração, demorou muito a acontecer? Essa interligação, né, mesmo dentro da Polícia Civil, entre estados e as promotorias de outros estados, essa integração demorou muito a acontecer? Isso pode ter contribuído para o crescimento do crime organizado aqui? A criação e fortalecimento de uma cultura
colaborativa interinstitucional, ela não ocorre de um dia para o outro, né? A UCC, ela é inaugurada agora, mas ela tem uma história de relacionamento das instituições de mais de uma década. Então, ela vem sendo construída. As relações entre o Ministério Público, as polícias civil e militares, a Receita Estadual, os órgãos de controle, os tribunais de contas, eles são relações permanentes e no Estado de Minas Gerais ela tem sido construída de uma maneira que propiciou a criação de uma unidade, né? Essa unidade, mais do que um prédio, ela é uma estratégia. Uma metáfora que pode ser interessante é que, ao invés de uma corrida de bastão, em que cada atleta se esforça ao máximo, faz a sua parte e entrega o bastão para o atleta seguinte, a UCC ela propõe uma estratégia como uma corrida de aventura, em que todos os atletas atuam em conjunto, colaborativamente, durante toda a competição, e a equipe só é vencedora se todos chegam juntos ao final de uma maneira eficiente e colaborativa. O que tem em comum o crime de corrupção política, o crime de novo cangaço, domínio de cidades, que o Dr. Marcos falou, o crime tributário, o PCC, o tráfico de drogas, enfim, o que tem em comum todas essas tipologias de crime organizado? Todas elas, no final das contas, aquele que organiza ou se envolve nessa criminalidade, ele tem uma escolha racional de o crime vale a pena? Financeiramente? Ou seja, qual o benefício econômico, qual o benefício financeiro que eu vou extrair dessa atividade criminosa organizada? E quais vão ser as minhas técnicas para ocultar a minha atividade organizada, criminosa, e também o meu benefício econômico? E a partir dessa lógica, a UCC, nós todos nos unimos, né, nesse órgão, uma união horizontal, ou seja, dos órgãos que investigam em primeira instância, com uma integração vertical, ou seja, todo mundo que investiga em primeira instância, os órgãos de representação do Procurador-Geral na segunda instância, no Tribunal de Justiça de Minas e em Brasília, e é uma grande articulação, uma grande estratégia para impactar de verdade essa lógica econômica e financeira de todas essas tipologias criminais. Seja o crime violento, seja o crime de corrupção, seja o crime tributário. Então, no crime tributário, por exemplo, na operação que nós tivemos, a primeira operação de UCC, muito além, o Ministério Público não trabalha para cobrar tributo, né? A carga tributária é muito alta, o sistema tributário nacional tem suas idiosincrasias, mas a lógica é de crimes tributários, fraudes tributárias estruturadas que afetam a livre concorrência. Então, quando você tem um determinado empresário que, de maneira sistemática, por exemplo, a operação primeira da UCC foi no setor de bebidas quentes e pneus. Em bebidas quentes, que a carga tributária pode chegar a 30%, 40%. Bebidas quentes seria o quê? Vodka, vinho, uísque, toda bebida que não é cerveja fermentada. Uhum. Então, a carga tributária pode chegar a 30%, 40%. Se um determinado empresário adota uma fraude sofisticada para enganar o poder público de maneira organizada e deliberada, para, em vez de pagar 30%, 40%, pagar 2%, 3% ou nada, isso gera uma vantagem estratégica competitiva que simplesmente decreta a pena de morte dos demais empresários. Em um espaço de tempo muito... Cartelização mesmo. Sim, ou às vezes monopólio. Uhum. Às vezes, num período muito curto, um empresário domina o mercado e gera cláusulas de barreira de competitividade que ninguém consegue mais empreender. E o Estado sofre com isso, seja com a arrecadação, seja com a criação de empregos. Enfim, são diversas as externalidades dessa criminalidade econômica e o foco do Ministério Público no crime tributário, no crime econômico, não é a cobrança do tributo propriamente dito, mas sim afetar essa lógica do crime de fraudes estruturadas heterodoxas, que são sofisticadas, são grandes esquemas de crimes econômicos. Ouvindo vocês falarem aqui, eu estou fazendo um paralelo, né? Porque exatamente o crime organizado já era organizado assim, né? Eu trafico para conseguir dinheiro para cometer um outro tipo de crime, alguém lava esse dinheiro para mim. Quer dizer, é muito estruturado o crime, né? E agora nós estamos vendo as instituições de combate ao crime se estruturando também, se organizando dessa forma, né? Unindo forças para combater e ter informações
sobre todos os tipos de crime, vai potencializar o combate ao crime, ao UCC? Ah, com certeza, né? Eu acho que é ação e reação, né? A gente está vendo, uma resposta do poder público ao crescimento da criminalidade organizada. Eu não tenho dúvida que vai potencializar os órgãos que compõem o CC, as parcerias que a gente tem feito com as polícias, não só o GAECO, mas o CAUET, o CAUPP também tem policiais dentro da sua estrutura, tem mostrado que esse é o caminho. Por isso o GAECO hoje em dia, por exemplo, que foi uma das primeiras forças-tarefas interinstitucionais, tem nos 26 estados da federação, no Distrito Federal e no Ministério Público Federal, numa comprovação assim, inquestionável de que funciona, né? A gente precisa dar as mãos mesmo e trabalhar contra o crime de maneira conjunta, fazendo aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Então, essa é a ideia, né? A ideia de uma corrida de aventura em que o GAECO dê o seu melhor, faça dentro de uma investigação aquilo que faz de melhor, que o CAUET faça aquilo que ele faz de melhor, para que a gente possa entregar para o povo mineiro o melhor resultado que a gente puder em termos de segurança pública. Em termos de segurança pública em sentido amplo, né? Não só na criminalidade violenta, né? Mas na criminalidade organizada, na criminalidade política, porque eu acho também que é muito importante a gente ter em mente que as grandes organizações criminosas não funcionariam e não existiriam do jeito que elas funcionam e são se a gente não tivesse corrupção dentro dos sistemas, por exemplo, prisionais, né? A gente prender não é tão difícil, mas manter as pessoas presas, incomunicáveis e tirar o poder que ela tem dentro das organizações, ainda que presas, é um grande desafio. E aí a gente volta na ideia do quão importante é a gente combater também o lucro, né? A gente fazer o crime não valer mais a pena, né? Porque se eu simplesmente prendo por um tempo e a pessoa não perde o resultado financeiro, que é imenso, por exemplo, no tráfico de drogas, vai continuar valendo a pena, né? Então a gente precisa... Continua comandando o negócio de dentro da cadeia, ou a família conduz ou a família, o negócio. exatamente. Então quer dizer, continua valendo a pena, né? Então a gente precisa trabalhar o crime organizado pensando sempre no combate à corrupção e no combate à finalidade lucrativa que o crime organizado busca, né? A gente tem que mostrar que não vale a pena. E acho que esse, inclusive, é um recado que a gente tem que dar para quem está chegando, né? Para as crianças, para os adolescentes que às vezes vivem em lugares com situação econômica difícil e veem que o traficante é quem está ali se saindo bem, é quem tem status, é quem tem poder econômico. A gente quer mostrar que em Minas isso não vale a pena. Que em Minas o combate à criminalidade é feito de maneira organizada também, de maneira eficiente, e que esse lucro, esse status social não vão ter a finalidade garantida que tanto se busca. E eu acho que a UCC vem para dar essa resposta. Falando em Minas, né, dessa resposta que a polícia, o Ministério Público dão, que papel Minas tem dentro desse crime organizado que está tão generalizado pelo país? Como que o nosso estado é usado? Eu posso considerar que o estado de Minas é um estado seguro, tanto é que somos considerados hoje o estado mais seguro da federação. Minas se posiciona num lugar muito estratégico de um país, né? A gente faz divisa aqui com diversos estados, dentre eles Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, que são estados que normalmente migram criminosos para o nosso estado. Mas aqui a gente pode ter certeza que a gente não vai deixar essa criminalidade, esse estado paralelo, atingir o Estado Democrático de Direito. A extensão do estado, a quantidade de municípios, né, 853 municípios, dificulta isso? Por exemplo, um criminoso que vem de outro estado, de fora do país, se esconder aqui? Nosso estado é composto por 843 municípios, né? Mas com essa questão dessa integração de toda essa força-tarefa no sentido de integrar várias instituições, que nós vamos conseguir combater esse crime organizado migratório de outros estados e manter... Que tipo de crime é mais comum aqui? Os migratórios, o novo cangaço, o tráfico de drogas. Nós não somos... O novo cangaço seria promovido por criminosos de onde? Normalmente outros estados da federação. Normalmente paulistas e estados do Nordeste, que migram criminosos para cá. Normalmente eles cometem o evento delituoso e retornam para o estado de origem, o que dificulta um pouco a identificação. Então, às vezes,
É o que hoje nós fazemos no GAECO, trabalhamos hoje com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Penal, e nós tentamos, às vezes, por crimes dessa magnitude, que é o novo cangaço, a gente tenta prevenir que o crime aconteça para depois ficar mais fácil de combater. Isso tem gerado resultados? Assim, um exemplo de alguma operação que tenha unido polícias de vários estados? Essa operação que nós fizemos aqui em Minas foi foi o GAECO de Minas que fez, mas nós contamos com o apoio de todas as polícias civis dos estados onde foram realizadas as ações e também de todos os GAECOs. Como a doutora Paula bem disse, tem GAECO nos 26 estados, incluindo o Distrito Federal, e todos os GAECOs prestaram auxílio de forma eficiente nessa operação que foi deflagrada recentemente, já no âmbito da UCC. Então, nós contamos com o apoio de todos os GAECOs e de todas as polícias civis do Estado. Ok. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar se esse combate ao crime está ameaçado por um retrocesso nas nossas leis. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais.